Hoje vamos entoar o sagrado mantra Om por 3 vezes e vamos saudar a Ganesha, a Sarasvati e a Cristo Jesus. Om. 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 Om Ganganapataye Namaha. Om Ai Sarasvatyai Namaha. Om Bhagavan Jesus Cristo Avatar. Ó amados mestres, clamamos por vossas bênçãos neste estudo de hoje, para que tenhamos a sabedoria para compreender as palavras e os ensinamentos de Sri Adi Shankaracharya, na leitura do Vivekachudamani, a suprema joia do discernimento. E que possamos, que assim como o discípulo que se rejubila, possamos nós também nos rejubilar com o contato das palavras dos santos mestres. Que assim seja. Amém. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. E paramos aqui no Sloka. Aqui, para mim, está no 506. 507, na verdade, para mim. Mas ali ela falou que eu não ajo. Mas seria... Aqui, 507. Aqui, né? 507. Então, Vivekachudamani nos diz no Sloka 507: eu não ajo, nem faço os outros agirem. Não experimento, nem faço os outros experimentarem. Não vejo, nem faço os outros verem. Eu sou o Atman, auto-iluminado, transcendente. Então, nesse sloka, o mestre Shankara nos ensina que o Atman está acima da ação e acima da experiência, que são coisas que estão ligadas ao corpo e à mente. Da mesma maneira, ver ou fazer com que outros vejam também está ligado aos sentidos e à mente. E o Atman está além disso tudo. E o Sloka 508 nos diz: o sol se reflete na água. A água se move ou se movimenta e o tolo pensa que o sol está se movendo. O tolo ou o iludido, o que está enganando-se a si mesmo com uma dedução errada. O Atman, diz o texto, o Atman se reflete
nos corpos físico e mental. Então, o reflexo do Atman. Os corpos se movem e agem, e o tolo pensa: eu ajo, eu experimento, ou eu sou assassinado. Também poderíamos falar: eu sou molhado pela chuva, por exemplo. Então, o exemplo do sol que se reflete na água, aquele reflexo do sol na água não é o sol, mas o iludido pelos sentidos crê que o sol está se movendo. Então, da mesma maneira, o Atman ele se reflete tanto no nosso corpo grosseiro, no nosso na nossa mente, no nosso intelecto também, e é, por isso os corpos se movem e agem, mas os corpos se movem e agem por si mesmos, pela própria atividade das três gunas da natureza. Mas a pessoa iludida ou vítima do engano fatal, ela diz: eu ajo, eu experimento. Ela se identifica com aquele corpo que ela usa quando esse corpo age. Então, ela crê que ela mesma está agindo e que está experimentando, mas o Atman, ele não se identifica, ele permanece sempre como a testemunha pura de tudo que acontece na natureza do universo. E o 509 diz: o corpo pode cair morto na água ou na terra. Eu não sou afetado por isso. O éter, assim, o ar, por exemplo, contido num jarro, não é afetado quando o jarro se quebra. Este é um clássico exemplo também do Vedanta, quando você pega um copo e o copo escorrega e quebra, que acontece muito aqui nas cozinhas. Então, o copo se afeta, mas o ar que está dentro do copo não se afeta. Ele imediatamente se une ao ar exterior, do qual ele nunca esteve separado, porque dentro do copo o ar se renovava, saía e entrava. Ele estava sempre unido, porém, devido à forma do copo na qual o ar estava inserido, então ele se assim, analogamente, ele se pensava que estava separado do ar externo, mas é um engano, né? E agora no 510 e 511, que estão juntos, diz o Vivekachudamani: agir ou gozar, ser obtuso ou astuto ou embriagado, nas escrituras
védicas se usa o, é, o termo gozar, porém tem uma conotação diferente. É o gozo dos sentidos, mas numa conotação de que você se deleita com aquilo. Então, quando algum corpo humano ou animal ele age ou desfruta dos sentidos nesse, por isso usa-se a palavra gozar, e também uma pessoa ser obtusa ou astuta, ou seja, uma pessoa que tem que não tem nenhum discernimento ou bom senso, é uma pessoa obtusa. E uma pessoa astuta é aquela que capta corretamente as coisas que acontecem. Ou também, digamos, estar embriagado, bêbado mesmo. Ser livre ou escravo, tudo isso são condições transitórias do intelecto. Nesse ponto aqui, ser livre ou escravo, se refere a consideração que todas as pessoas que estão envolvidas e iludidas pelo mundo dos sentidos são escravas. E aqueles que conseguiram superar a magia dos sentidos mundanos é o livre. Então, todas essas coisas não têm a ver com o Atman, que é Brahman. Porque o Atman, ele nunca está preso e também nunca está livre. Isso somente são conceitos ou concepções da mente e do intelecto. Então, essas coisas não têm a ver com o Atman. Agir, desfrutar dos prazeres dos sentidos, ser ignorante ou sábio, estar embriagado com uma bebida ou uma droga, se considerar livre da ignorância ou preso à ignorância, isso pertence ao nível da mente e do intelecto, e não ao nível do Atman, o ser supremo que está em todos nós, que é aqui continua dizendo que é o absoluto, o um sem um segundo. Agora continua explicando. Quer Maya passe por 10, 100 ou 1000 transformações, que têm elas a ver comigo, se não participo delas? Uma nuvem pode manchar o céu? Ou diria, acrescentaria, pode uma nuvem manchar o céu? Aqui no sânscrito, em vez de Maya, ele fala Prakriti. Aqui. Quer as manifestações de Prakriti 10, 100 ou 1000? Prakriti.
Então, as manifestações da natureza externa, né? Prakriti, e que são impermanentes, por É, isso são chamadas é de Maya, porque Maia, estão sempre se transformando, se porque modificando. Maia é uma coisa mais distante, né? Mais assim, mais É conceitual, é conceitual. E Prakriti, a natureza, é uma coisa mais física, grosseira, mais grosseira, né? Então está ligada, mas nós podemos ver, compreender melhor. compreender melhor essas modificações, né? E todas essas coisas, o que tem elas a ver comigo, se não participo delas? Quer dizer, se a pessoa não se envolve, ela permanece como um espectador desse fenomenal mundo e universo exterior. Ela não participa dessas coisas. Essas coisas podem acontecer. Ela pode até perceber o acontecimento dessas coisas, mas não se envolve. Então, o exemplo que dá poderia, por acaso, uma nuvem manchar o céu? Hoje, por exemplo, pela manhã, nós vimos nuvens brancas, bonitas, e vimos ao lado poucas nuvens cinzentas. Então, a branca pode tingir o céu com sua cor branca, ou a nuvem cinzenta pode tingir o céu? Não, o céu não é afetado. Da mesma maneira, o Atman não é afetado por tudo isso que acontece no mundo dos fenômenos. Agora temos o 511. Todo este universo, de Maya até as formas físicas exteriores, é visto como mera sombra de Brahman. Eu sou esse Brahman, o primeiro sem um segundo, sutil como o éter, sem princípio nem fim. Aqui não fala de Maia até as formas físicas exteriores, não. Aqui fala desde o imanifestado até o grosseiro. Mas fala primeiro do universo. Tudo neste inteiro universo, desde o imanifesto até as coisas grosseiras, aparece como uma sombra que é como o céu, sutil e sem começo e sem fim. Todavia, o não dual Brahman, eu sou. O não dual quando se lê aqui no texto, o primeiro sem um segundo. E sutil como o éter é sutil como o céu. Então, no final, Só está diferente ali que é de Maia até as formas físicas exteriores. E aqui está dizendo do imanifesto até as coisas grosseiras, é, no sânscrito. é, mas É Avyaktati, manifesto. Avyaktam. então tudo isso é como uma sombra do absoluto. Agora, Sloka 503 diz: Eu sou esse Brahman, o primeiro sem um segundo, o princípio de todas as existências. Torno manifestas todas as coisas, dou forma a todas as coisas, estou em todas as coisas, mas nada pode afetar-me. Sou eterno, puro, imutável, absoluto.
Quer dizer, a verdadeira, o verdadeiro ser do universo, o qual também nós somos. E no 514 continua dizendo: eu sou esse Brahman, o primeiro sem um segundo. Maya, a de múltiplos aspectos, está fundida em mim. Ou seja, Maya brota do próprio Brahman ou absoluto. E continua dizendo: estou fora do alcance do pensamento. Ou seja, além da mente, né? Quando a mente para, aí Deus se manifesta. Sou a existência de todas as coisas. Eu sou a verdade. Sou o conhecimento. Sou o infinito. Sou a bem-aventurança absoluta. Então, quando a consciência individual se desfaz e essa consciência universal surge, uma pessoa iluminada, em geral, vários iluminados falaram a mesma coisa. Eu sou a verdade, sou o conhecimento, sou o infinito, eu sou, né? Eu sou o ser. Agora, 515. Estou além da ação, sou a realidade imutável. Não tenho partes nem forma. Sou absoluto, sou eterno. Nada me sustenta. Eu me sustento a mim mesmo. Sou o primeiro sem um segundo. Então, nesses versículos agora, o Atman e o Brahman, eles se associam, que mostra que, na verdade, o Atman e Brahman são um e o mesmo. E no 516 é dito: eu sou a alma do universo, sou todas as coisas e estou acima de todas as coisas. Sou o primeiro sem um segundo. Sou pura consciência única e universal. Sou alegria. Sou vida eterna. O que diz no sânscrito da alegria? Na alegria, Sou pura consciência. absoluto, indivisível, bliss. Aqui não fala alegria. Então, por isso que eu estou perguntando. Aqui fala bliss. Fala Ananda. Bem-aventurança. Bem-aventurança. Alegria e tristeza são passageiros, né? O termo certo é sou bem-aventurado, né? Agora no número 517. Mais uma vez vos saúdo, nobilíssimo Senhor, meu mestre, porque tudo isso quem estava falando era o discípulo, né? Pela suprema majestade da vossa graça, eu atingi este abençoado estado. Sou soberano do reino de mim mesmo. Essa frase é muito interessante, né? Que você é o rei do reino de você mesmo, do teu ser, que abarca tudo que existe e abarca a todos. Ele tem um comentário aqui grandinho sobre esse versículo aqui. Mas vamos ler agora, só faltam dois. 518. Então o discípulo continua dizendo: até agora estive sonhando, ó mestre. No meu sonho, vaguei pela floresta da ilusão, de um nascimento a outro.
assediado por todos os tipos de atribulações e misérias, sujeito à reencarnação, ao declínio, né? Por exemplo, à velhice, à doença, e sujeito à morte. O tigre do ego atacou-me cruelmente, sem cessar. Então, aqui o ego é comparado, né, com um tigre. E continua o Sloka dizendo: agora, pela vossa infinita compaixão, ó mestre, acordastes-me do meu sonho. Porque, por exemplo, se você estiver dormindo, uma pessoa pode chegar e acordar você. Então, esse é o exemplo dado aqui. O mestre acordou o discípulo do sonho ilusório que ele tinha sobre esse mundo, sobre o corpo dele, sobre os sentidos, a mente e o ego. Mas o discípulo, como diz aqui, o mestre, ele diz: liberastes-me para sempre. Quer dizer, o discípulo mostra a gratidão do mestre, Ao mestre. a gratidão do mestre ao de ter conseguido salvar ele desse sonho. E 519 diz assim: saúdo-vos, ó grande mestre, vós sois uno com Brahman, sois uno com a fúlgida luz que dissipa as sombras deste mundo. Poderíamos também dizer que dissipa as trevas deste mundo. Agora, no sânscrito, vamos ver o que é a fúlgida luz. Qual o termo técnico para isso? Cadê a fúlgida ali? É, Aqui fala fúlgida luz aqui. em sânscrito, Sim, prakash. Aqui, na verdade, não tem essa fúlgida luz, não. Fala de nenhuma luz Não. que dissipa as trevas deste mundo. To thee always, to him who is one, to someone, to the great one, salutations, that which is this, as the entire universe abides of privatities to thee. Não, não fala, não. Nisharupena, não tem não. Pradita, Mahase, não tem não. Carça, Meitita também não tem. Aqui fala, manifestas o esplendor do inteiro. Esplendor. Mas isso está em inglês. Which are the entire this Nishwarupene. Isso que eu estou falando aqui. Como inteiro universo. Etat. Etat. Aqui no outro. Aqui é Nisharupena. Aqui diz assim: eu estava vagando em um bosque ilusório de nascimento, velhice e morte. Esse é o anterior. Atormentado dias
dia após dia, por inesgotáveis aflições. Interior. E tu és sempre o mesmo e te manifestas como este universo. Eu te saúdo, ó Mestre. E aí o 519 ou 520. Vendo ao digno discípulo que logrou a dita do ser, realizou a verdade, tinha seu coração cheio Esse de já é o próximo. alegria. Então, esse não é o anterior. Deixa eu ver aqui. Tem que deu 519. É, 519. Saúdo-vos, ó grande mestre, ó rei dos mestres, dos gurus, de bondade inexpressível. Tu és sempre o mesmo e te manifestas como este universo. Te saúdo. Então, Não tem fuge da luz. No sânscrito não tem. A tradução é diferente do 519. Muito bem, agora temos Entramos no capítulo final agora do Vivekachudamani. É o capítulo final. a joia suprema, A joia suprema. mas ainda falta uns 60 versículos? 60 versículos. Muito bem. Então, a joia suprema pode ser chamada algumas vezes de Chintamani ou Chudamani, que aqui nós temos a Chandramani, que também é a joia suprema da lua, né? A lua representa a mente. Então, esse é o título. E o 520 diz: o digno discípulo encontrou a alegria do Atman no Samadhi. E despertou para sempre para a consciência da realidade última. Agora ele se prostra diante do seu grande mestre. O mestre, intimamente jubiloso, torna a falar-lhe com as seguintes palavras memoráveis. Então, agora, do 520 agora para frente, é a parte que o próprio mestre fala. E o 521 diz o seguinte: nossa percepção do universo é uma contínua percepção de Brahman, embora o homem ignorante não esteja consciente disso. Em verdade, este universo não é outra coisa senão Brahman. Vê Brahman em toda parte, sob todas as circunstâncias, como o olho do espírito, com o olho do espírito e o coração tranquilo. Como podem os olhos físicos verem alguma coisa mais que os objetos físicos? Como pode a mente do homem iluminado pensar em alguma coisa que não seja a realidade? Então, agora o mestre então explica isso, que o ser iluminado ele vê Deus em toda parte, em qualquer tipo de acontecimento, até
numa guerra ou num assassinato, ele só vê Deus. E ele vê isso com o olho do espírito. E o coração dele sempre permanece tranquilo, independente do que esteja acontecendo no jogo cósmico do mundo. E a pergunta final, o mestre diz: como pode a mente de um homem iluminado pensar em alguma coisa que não seja a realidade suprema, né? Então, ele não pensa, mas quando pensa, ele sente Deus em tudo. E no 522, o mestre diz: como pode um homem sábio rejeitar a experiência da suprema bem-aventurança e deleitar-se com as meras formas exteriores? Então, uma vez que o yogi, através das práticas, alcança essa bem-aventurança, ele não busca mais os prazeres exteriores e efêmeros. Precisa mudar a tela, Jéssica. Então, Obrigada. continua dizendo: quando a lua brilha com sua sublime beleza, quem pensaria em olhar para uma lua pintada? Esse exemplo é quando você vê a lua no céu ali bonita, né, brilhante. E como é que você vai agora procurar olhar para um quadro no qual foi pintada uma lua? É insignificante perto da realidade efulgente da própria lua brilhante no céu. E agora, 523, a experiência do ilusório, né, desse mundo, não nos oferece nenhuma satisfação, nem uma fuga da miséria. Então, essa experiência dos objetos dos sentidos no mundo exterior, ela não nos livra da miséria. E nem nos traz satisfação, porque são coisas passageiras, são coisas efêmeras. Então, aqui tudo passa, nada é eterno E na realidade. aquele que experimenta não tem satisfação. Ele tem, assim, um engano passageiro, que logo ele novamente se sente incompleto e volta a buscar coisas para satisfazê-lo. E continua dizendo o mestre: encontra, pois, satisfação na experiência da doce bem-aventurança de Brahman. Devota-te ao Atman e vive feliz para sempre. Então, muitas vezes podemos se perguntar: se o Atman é Brahman, então por que existem essas duas figuras? Uma, o absoluto, a outra, o Atman, que interpenetra todos os seres, para que os estudantes possamos compreender
que, embora o absoluto ele abarca tudo, o Atman é uma expressão dele interpenetrando tudo isso. Então, por exemplo, um exemplo assim mundano, né? Não uma coisa tão direta quanto o texto. Uma pessoa é vista como mãe para o seu filho e como tia para o seu sobrinho. Então, nós vemos Brahman como absoluto e vemos Atman como interpenetrantes de todos os seres. É o mesmo ser, mas do nosso ângulo de vista, apresentou dois aspectos. Mas, na verdade, só existe um aspecto. Aquela pessoa era mãe e tia, mas ela é uma pessoa só. E continua dizendo, no número 524, ó nobre alma, assim deve passar os teus dias. Vê o Atman em toda parte. Goza a bem-aventurança do Atman. Fixa teu pensamento no Atman, o primeiro, sem um segundo. Então, demonstra que para o discípulo, para o buscador, primeiro nós temos que realizar essa presença de Deus em nós e depois nos fundirmos completamente nele. Então já não existe mais essa presença do ser em nós, porque já não existe mais nós, nem tampouco o ser dentro de nós. Só existe o absoluto. Só existe a alma, né? Além até da alma, a alma suprema, né? O Paramatma. E agora no 525, diz o mestre, o Atman é uno, absoluto, indivisível, é pura consciência. Imaginar nele formas múltiplas é como imaginar castelos no ar. Por serem indivisível, ele não tem multiplicidade. E se você imagina a multiplicidade nele, é como se estivesse imaginando castelos no céu, no ar, no éter. Imaginação somente. Sabe, pois, que és o Atman, o eterno, bem-aventurado, o primeiro sem um segundo, e encontra a paz final. Permanece absorto na alegria ou na bem-aventurança que é o silêncio. O indivisível conhecimento absoluto do ser é Akanda Bodha Atmani, em sânscrito. Bodha Atmani. Então, muito bem. Por hoje terminamos. E quando ele diz encontra a paz final, essa paz, essa bem-aventurança é que está no silêncio absoluto.
pouco a pouco, nós vamos chegando ao silêncio absoluto. Primeiro, vamos chegando ao silêncio e fazendo com que a mente paralise alguns segundos durante a meditação, no intervalo de um pensamento para outro. Naquele momento, vamos absorvendo o silêncio, até que esse intervalo possa crescer e, pouco a pouco, chegaremos até ao silêncio absoluto, no qual é indescritível, inominável. Não podemos falar sobre ele, somente realizá-lo. Ok, namastê. Então vamos recitar o mantra final. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviriyam Karavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Que Deus nos aceite juntos, que trabalhemos juntos, que progridamos juntos, que estudemos a verdade juntos e que nunca briguemos. Oh, paz, paz, paz. Amém. Jai Shri Gurudeva Maharaj Ki Jai. Jai Guru. Jai